servir a igreja, servirmos uns aos outros. Bem, queridos, sem mais delongas, eu quero convidá-lo, vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Marcos. Como os irmãos bem sabem, trabalhamos com a exposição bíblica de livros inteiros da Bíblia, e quando tomamos essa decisão já há pelo menos 4 anos atrás, nós temos sido de fato bastante abençoados com o estudo da Palavra de Deus de uma maneira sistemática, continuada e muito bom. Hoje nós trabalharemos o capítulo 2, versículo 13 a 17. Os irmãos estão muito bem lembrados que na semana passada o apóstolo João Marcos ele teve por propósito apresentar a autoridade de Jesus para perdoar os pecados. No capítulo, ainda no próprio capítulo 2, versículo 1 a 12, semana passada, nós aprendemos acerca disso. Jesus ele tem autoridade para perdoar os pecados, e só pode perdoar pecado quem é Deus, não é? E Jesus é, portanto, Deus. Ele é o Deus Filho, ele é o Filho de Deus. E nessa noite, o assunto dessa noite tem a ver com essa mesma temática, perdão de pecados. Mas João Marcos, ele continua na mesma direção, apresentando a igreja de Roma, no primeiro século, acerca do Evangelho de Jesus. Então eu quero convidar, vamos orar mais uma vez. E uma coisa importante, queridos, um destaque. Alguns pais me procuraram falando que tem havido muitas conversas na hora da mensagem, não é? Alguns adolescentes, alguns jovens. Eu quero contar com a ajuda de todos os irmãos. Sejam reverentes na hora da pregação. Não fique conversando, não fique tirando a atenção de quem está do seu lado. É muito importante que você esteja atento para que juntos aprendamos a palavra de Deus. Então conto com a ajuda de todos, por favor, e evite também se levantar e ficar andando na hora da pregação. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, nosso Deus querido, glorificamos, exaltamos teu santo nome. É com grande alegria que estamos aqui reunidos, ó Pai, para expressar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor ao teu santo nome. Como é bom, ó Deus, cantarmos, como é bom, ó Pai, através das canções, da leitura bíblica, expressarmos a fé que temos. E agora que a tua palavra há de ser lida, agora que haveremos de olhar para o texto bíblico, ó Deus, que teu Espírito venha iluminar a nossa mente, dar-nos compreensão da verdade das Escrituras, ó Deus, que de fato, de verdade, venhamos crer na tua palavra, e de modo que nosso caminhar, nosso dia a dia, seja para a glória do santo nome. Se porventura, ó Pai, há pessoas aqui entre nós essa noite que ainda não têm convicção do perdão de pecados, que ainda, Deus querido, não nasceu de novo, ó Pai amado, que ainda não foi aceito por Jesus, que nessa noite possam, ó Pai, serem maravilhados, impactados com a verdade do teu Evangelho, e teu Espírito Santo venha fazer essa obra tão extraordinária. Assim nós oramos, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Irmãos, encontraram? Marcos diz assim, versículo 13: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. Ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos? Por que come e bebe com os publicanos? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu
chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus diz com muita clareza: eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Estarmos diante dessa palavra de Jesus nos faz perceber uma realidade da qual você, sem dúvida alguma, em alguma medida, de alguma maneira já vivenciou em sua vida. Ser excluído. De alguma forma, em nossa caminhada de vida, já vivemos algum tipo de exclusão social. Eu lhe pergunto, como é que você se sentiu quando você foi excluído? Como é que você se sentiu quando você foi excluído por seus colegas de trabalho? Como é que você se sentiu quando foi excluído por algum familiar? Como é que você se sentiu quando você foi excluído das suas relações de amizade de longas datas? E, queridos irmãos, é interessante olharmos para esse texto e percebermos que há aqui uma realidade de exclusão social acontecendo de maneira muito clara. E quando consideramos esse fato acerca da exclusão social, nós temos vários tipos de exclusão social. Uma delas é a exclusão cultural e étnica. O que vem a ser esse tipo de exclusão? É aquela exclusão sofrida pelas minorias étnicas e culturais. Um outro tipo de exclusão é a exclusão econômica. É aquela que é sofrida por aqueles que possuem renda inferior, por aqueles que não possuem um alto salário, não possuem muitos recursos, ou então estão passando por um período de grande escassez. Há um outro tipo de exclusão também que pode ser mencionada, a exclusão etária, que diz respeito a justamente a exclusão por idades. Criança, idoso, jovem. A exclusão também no que diz respeito à exclusão sexual, bem como também a exclusão de gênero, a exclusão patológica e a exclusão comportamental. Meu objetivo não é entrar nas nuances dessas exclusões, mas é de modo que possamos citá-las e perceber que são exclusões sociais que no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na sociedade, com as pessoas que interagimos, sofremos. Quais dessas exclusões talvez você já tenha sofrido em sua vida? E quando nós reconhecemos esse fato da exclusão social, significa esse afastamento, essa privação de determinados convívios, de determinados relacionamentos, isso sem dúvida alguma gera algum tipo de dor. Isso gera algum tipo de tristeza. Isso gera alguma perda. E aí, então, queridos, o texto dessa noite está lidando com uma exclusão que ocorria no primeiro século. E o que haveremos de aprender o extremamente importante é que o Senhor Jesus, esse texto nos mostra que o Senhor Jesus, Ele chama os excluídos ao arrependimento e por Ele são aceitos, por Ele é aceito. O Senhor Jesus, Ele não exclui os excluídos. É muito interessante notarmos isso na primeira parte desse texto, versículo 13 a 15. Nós temos exatamente João Marcos nos mostrando essa verdade. Jesus não exclui os excluídos. Observemos nós, irmãos, como João, então, ele vai nos apresentar ao longo desse texto, esse ensino que estou compartilhando com os irmãos. Observemos o versículo 13, olha para o versículo 13. Olha o que João Marcos está registrando. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Os irmãos que estão acompanhando essa série já reconheceram que João Marcos, logo no primeiro capítulo, ele quer nos apresentar a autoridade de Jesus e a autoridade no ensino. Jesus, ele ensina como nenhum outro. O seu ensino toca o coração, toca a mente, o seu ensino transforma, ele ensina de uma maneira diferente. E essa diferença consiste justamente na autoridade com a qual ele ensina. João Marcos está nos mostrando o ministério público de Jesus,
como Jesus Cristo está cumprindo o seu ministério. E aqui, como foi mostrado semana passada, nós temos algo muito interessante, que no ministério público de Jesus, nós não temos Jesus priorizando a realização de curas, nós não temos Jesus priorizando em seu ministério a expulsão de demônios. Sem dúvida alguma, ele tem autoridade para curar, ele tem autoridade para expulsar demônios, mas este não é o foco, esta não é a ênfase do ministério público de Jesus. A ênfase do seu ministério, João Marcos está nos deixando isso muito claro, é ensinar. E aí então, por isso que no versículo 13 nós temos Jesus ensinando, e ensinando, o texto nos mostra de maneira muito clara a quem? A poucas pessoas, a um grupo pequeno, a alguns desavisados que passavam por ali. A quem ele ensina? Olha o versículo 13, olha na sua Bíblia. E toda a multidão ia ter com ele. João Marcos ele enfatiza muito essa realidade de Jesus ensinando a multidão. Centenas, milhares de pessoas iam ao encontro de Jesus. Nos outros evangelhos encontramos isso. Quando Jesus está no Sermão da Montanha, quando Jesus ele realiza a multiplicação dos pães e dos peixes, o texto nos fala de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Nós não estamos falando aqui de um grupo de pequenas dezenas, mas estamos falando de um grupo de milhares de pessoas que estão interessados em conhecer a Cristo Jesus. E o que está atraindo as pessoas a Cristo Jesus não é essencialmente a cura e a expulsão de demônios, mas é prioritariamente o ensino, porque Jesus, ele é a própria palavra de Deus, ele é o Logos encarnado, como diz João no seu evangelho. E aí, meus queridos irmãos, naturalmente, à medida que Jesus ele vai adquirindo popularidade, isto vai suscitar ódio, vai suscitar uma crescente rejeição da liderança religiosa. Os líderes religiosos daquele tempo, eles olham para Cristo Jesus e veem que Cristo tem o que eles não têm. Ele tem autoridade no ensino, tem autoridade para curar enfermos, tem autoridade para expulsar demônios e tem autoridade para perdoar pecados. No versículo 14, olha o versículo 14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. E algo muito interessante que João Marcos também nos apresenta, não somente a autoridade para ensinar, mas como já vimos no capítulo 1, João Marcos também nos mostrou que Jesus ele tem autoridade para chamar. E nós aprendemos que o chamado de Cristo Jesus é irresistível. Não temos como resistir ao chamado de Jesus. Quando Jesus nos chama, quando damos ouvido à voz de Jesus, a palavra de Deus, quando reconhecemos aquilo que está sendo dito, e isso toca ao nosso coração, não temos como resistir. E nós temos aqui então Jesus, ele chamando um excluído. Quem é esse excluído? Quem é? Levi. Olhamos o versículo 14 novamente, ele fala: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. E aí, meus irmãos, nós temos uma informação muito preciosa. Quem era Levi? Levi, ele era um publicano. Quando João Marcos, aqui no versículo 14, nos fala de Levi sentado na coletoria, não é que ele estava ali passando a hora, mas ele estava ali como um funcionário do Império Romano. E uma questão importante que precisamos compreender: quem eram os publicanos? Quando nós olhamos para esse texto, compreendendo todo o pano de fundo que está diante de nós, os publicanos, eles eram o quê? Os cobradores de impostos do Império Romano. O Império Romano havia se articulado de tal maneira em que em cada vila, em cada cidade, em cada província romana, haviam os coletores de impostos, os publicanos. E ser publicano significava ser muito bem remunerado.
Quem era publicano, cobrava os impostos do povo, tinha, em sua grande maioria, a corrupção como marca de trabalho. Muito parecido com o que acontece hoje no nosso país. Muitos publicanos extorquiam o povo com a finalidade de ganhar mais dinheiro. E aí então nós temos Levi. Levi quem é? Levi, ele é um publicano. E agora uma questão muito interessante, meus irmãos, é que todos os publicanos, judeus, eles eram odiados pelo seu próprio povo. Por essa razão, nós temos aqui uma realidade de exclusão social. Todas as classes sociais dentro do judaísmo excluíam aqueles judeus que eram publicanos, que eram coletores de impostos. E quando nós reconhecemos isso, identificamos isso, vamos verificar que Levi, ele sofria uma exclusão social do seu próprio povo. Levi era mal visto, Levi, ele tinha uma má fama, Levi, ele era tratado com desdém, com preconceito, com repúdio dos demais judeus. Por quê? De acordo com a tradição judaica, olha só, irmãos, como isso é sério. A mera presença de um cobrador de impostos em uma casa já a tornava impura. Se você recebesse em sua casa um coletor de impostos, a sua casa estava impura. Um judeu que zelava pela lei, um judeu que zelava pela tradição, que zelava por sua fé, ele não entrava na casa, jamais entraria na casa de um publicano, ou ficaria numa casa se o publicano ali chegasse. Então nós encontramos essa realidade de exclusão, e exclusão esta que Levi viveu, porque Levi, ele era um cobrador de impostos, e algo muito interessante precisa ser destacado aqui, é que como um publicano, como um cobrador de impostos, ele estava enriquecendo, ele estava ganhando muito dinheiro, não é? Ele estava realmente oferindo muitos lucros. Isso pode ser muito bem percebido quando nós olhamos para Lucas. Abra lá em Lucas, capítulo 5, versículo 29. Lucas 5, 29, nós temos Lucas, que é um médico. O que Levi faz? O que ele oferece? Um grande banquete. Marcos não traz esse detalhe de um grande banquete, um rico banquete. Lucas, ele traz um detalhe que Marcos não coloca, que é justamente mostrar que Levi ele não oferece qualquer janta, mas ele oferece um rico banquete em sua casa. Portanto, sendo ele publicano, ganhando muito dinheiro com o seu trabalho, estava enriquecendo, estava adquirindo fortuna, ele vivencia uma experiência que muda radicalmente a sua vida. Agora preste atenção nisso. Levi era um pé rapado, ele era um pobretão, ele não estava a pedir esmola, ele estava ganhando dinheiro. E hoje, quanto a ganância, quanto anseio, a nossa sociedade é marcada pela busca de riquezas. E aí, irmãos, olha para o texto novamente, olha para Marcos 2,14, olha para o texto. E quando ia passando, quem ia passando? Quem ia passando? Jesus. Olha o que João diz, viu Levi. Quem viu Levi? Jesus. Olha, quem está passando? Jesus. Jesus vê a quem? Levi. É Jesus quem vê. Observem esse detalhe do texto. Continuando o texto. Filho de Alfeu, sentado na coletoria, disse-lhe, o que Jesus disse? Segue-me. Segue-me. E aqui, meus irmãos, algo extremamente belo, um princípio fundamental das Escrituras, é o reconhecimento de que, de uma maneira clara, inegável,
não foi Levi que foi ao encontro de Jesus, mas foi Jesus que foi ao encontro de Levi. Levi estava muito ocupado com o seu trabalho, Levi estava muito ocupado em ganhar dinheiro. Levi, ele estava no exercício da sua profissão, ele estava bem, se nós fôssemos olhar pelo ponto de vista econômico, embora sendo excluído pelos judeus, mas ele estava bem. E aí é interessante notarmos que quem vê a Levi, quem vai de encontro a Levi, é Jesus, não é Levi que busca Cristo Jesus. E eis um princípio fundamental das Escrituras, eu quero que você preste atenção nisso, é reconhecermos que Deus nos amou primeiro, é reconhecermos que Deus é quem toma a iniciativa, foi Deus quem tomou a iniciativa de nos resgatar. É assim que ocorre no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, o que Adão faz? Ele se esconde. Por que ele se esconde? Porque ele sente medo. Por que ele sente medo? Porque ele sabe que desobedeceu a Deus. Qual é a atitude de Adão quando peca? Ele se esconde de Deus. O que Deus faz? Abandona? Vira as costas? Deus vem de encontro a Adão. E outro fato importante também, por exemplo, quando Deus chama Abraão. É Abraão que pede: Deus, faz de mim pai de uma grande nação. Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. É isso que Abraão faz? Não. Quem é que toma a iniciativa? Quem é que escolhe? Quem é que separa? Quem é que age? É Deus. E aqui nesse texto também encontramos o mesmo princípio. É Jesus olhando. Jesus viu a Levi. E Jesus então foi de encontro a Levi e o chamou. Meus amados irmãos e irmãs, o quão é precioso reconhecermos que a iniciativa, ela é de Deus. Jesus, ele reconheceu, Jesus, ele toma uma ação em direção a Levi. E o que Levi faz? Qual é a parte de Levi? Ele ouviu. Ele ouve o chamado de Cristo, ele reconhece que Jesus está chamando. E aí então, amados irmãos, ganhar muito dinheiro é impedimento de ir a Jesus? Não. O ter riquezas é melhor do que ter a Cristo Jesus? Não. Levi, ele simplesmente abandona o seu emprego, ele abandona o seu trabalho, ser coletor de impostos, para ter a Cristo Jesus. E então ele aceita, ele reconhece, ele ouve o chamado de Jesus e o segue. Como nós precisamos perceber a beleza deste ensino. Meus queridos irmãos e irmãs, quando o Levi então, ele levanta-se e segue a Jesus Cristo, ele vai tomar uma atitude. Versículo 15. Qual é a atitude de Levi? O que ele faz? Depois de levantar-se e seguir a Cristo, o que ele faz? Olha o versículo 15. O que ele faz? Ele convida Jesus Cristo para ir para a casa dele. Não é isso? E é só isso, ele e Jesus. Eu vou ter agora um tratamento VIP, não é? Sou eu e Cristo, tete a tete. É isso que ele faz, irmãos. Ele tem a mensagem somente para si. O que ele faz? Ele convida quem? Os demais publicanos. Ele convida os seus amigos de trabalho para também conhecer a Cristo Jesus. E aí então ele prepara um rico banquete, como Lucas nos diz. Nesse rico banquete, convida os seus amigos publicanos para irem à sua casa e ali então ouvir o Evangelho. E é tão belo esse registro de Marcos, que quando olhamos para o final do versículo 15, observem o que ele diz: estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Não somente Levi é atraído a Cristo Jesus, não somente Levi é convertido a Cristo, mas também seus amigos publicanos e pecadores ali reconhecem o Cristo que não exclui os excluídos. Ali eles reconhecem o Cristo que
Senhor da vida. Ali eles reconhecem o Cristo, que é o Messias. E nós temos um contraste muito belo nesse texto. É um contraste em que reconhecemos que, enquanto a sociedade repelia os publicanos, Jesus os acolheu. Enquanto a liderança religiosa, enquanto que os judeus não queriam nem sequer ter um publicano dentro de sua casa, Jesus entrou na casa de um publicano. Jesus sentou à mesa com um publicano e pecadores. Jesus está nos mostrando aqui, meus amados irmãos e irmãs, que Ele não exclui ninguém. Ele não exclui ninguém que ouve o seu chamado e reconhece que precisa. Ele não exclui ninguém que se arrepende. Ele não exclui ninguém que o recebe. E aí, quando nós observamos isso, Jesus, Ele inclui em seu ministério os excluídos. Jesus, Ele resgata as pessoas de má fama. Jesus, Ele traz para o seu reino. Ele salva aqueles que são contraventores, aquelas que foram prostitutas, aqueles que são jogadores, aqueles que são aos olhos dos judeus ímpios. Tanto é que em outros textos dos evangelhos vai falar, mas Jesus, Ele senta à mesa com prostitutas, com publicanos, com pecadores, com pessoas que nós não aceitamos em nosso convívio. Nós precisamos observar e perceber o quanto que a escolha de Jesus por Levi não foi uma escolha sábia aos olhos dos judeus. Aos olhos dos judeus, Levi seria uma péssima escolha, mas Jesus somente chamou Levi para segui-lo. O que Jesus também faz? Tornou Levi um de seus apóstolos. Isso é tremendo, irmãos. Jesus não somente converte Levi, não somente traz Levi para o seu reino, mas torna Levi um excluído de seu tempo para tornar-se um de seus apóstolos. Meus amados irmãos e irmãs, o quão é precioso para nós reconhecermos isso. O evangelho que pregamos não é o evangelho que exclui as pessoas, mas que inclui aqueles que são excluídos, que traz para a vida aqueles que estão na morte, que traz para a luz aqueles que estão nas trevas, que traz para a vivência do amor, da paz, da alegria, aqueles que estão em estado de profunda angústia, sofrimento, dor, pelas diversas exclusões que na vida passam. O quanto precisamos olhar para esse texto e percebermos sim que João Marcos está nos mostrando um contexto maior, que Jesus perdoa pecados, que Jesus perdoa pecadores, e Jesus não somente perdoa quando disse para o paralítico, mas também quando se senta à mesa com estes, apresentando o Evangelho da graça de Deus. Como precisamos, irmãos, aprender com o nosso Senhor. Como precisamos olhar com olhos de compaixão e graça para com aqueles que hoje na sociedade são excluídos. Como precisamos olhar com os olhos de compaixão e graça para com aqueles que hoje em nossa sociedade não têm valor. Estas pessoas também são alvo, elas também são objeto do amor, da obra de Cristo Jesus. Nós não podemos agir como os judeus agiam, colocando-se em um estado de pureza e perfeição, achando-se melhores do que outros. Mas aí vem uma questão muito interessante, porque embora parecesse ser uma péssima escolha de Jesus do ponto de vista judeu, que Jesus torna Levi um publicano, aliás, torna Levi, que é um publicano, um apóstolo, observamos que Jesus Cristo, quando chama, Ele chama não somente os excluídos, mas Ele chama os excluídos ao arrependimento. É isto que muitos também, de uma maneira, hoje não têm compreendido, que o Evangelho de Deus não é um chamado a viver e a estar, a permanecer como se está. Mas o chamado de Jesus aos excluídos é um chamado ao arrependimento. O chamado de Jesus aos excluídos é um chamado ao abandono de pecados, ao abandono de uma vida desgarrada, de uma vida fora
de uma vida designada por Deus. Vamos olhar o versículo 16 e 17? Olha que interessante. Os escribas dos partidos dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aí, meus queridos irmãos, olhemos para o texto e vejamos que Marcos, ele vai nos falar aqui acerca de um grupo de líderes religiosos. Quem é esse grupo? É o grupo dos escribas, do partido dos fariseus. Ele está aqui fazendo menção aos fariseus. E quem eram os fariseus, meus irmãos? Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles surgem no período interbíblico, ali no período de Macabeus. Os fariseus, eles eram descendentes dos Hassidim, que eram judeus piedosos do período dos Macabeus, e eram judeus extremamente ortodoxos. Eram judeus que desenvolveram toda uma tradição oral e se tornaram intérpretes oficiais da Torá, da lei de Deus. Os fariseus, eles eram os doutores da lei, eles conheciam profundamente a Torá, a lei de Deus. Eles estavam preocupados com seguir uma rigidez, eles estavam preocupados em seguir as leis de pureza que haviam desenvolvido por eles e também no Antigo Testamento. Eles observavam com um rigor absoluto acerca do sabate, do dia de sábado. Eles seguiam com rigor as prescrições rituais da lei. Os judeus, eles eram extremamente zelosos. Os fariseus, aliás, eles eram extremamente zelosos. Eles realmente encaravam tudo isso com uma rigidez muito grande. E eles se achavam os santarrões. Eles se achavam os homens piedosos de Israel. Eles se achavam: nós somos o remanescente do povo de Deus. Nós somos dignos de sermos imitados. Nós seguimos a lei com o rigor que a ela deve ser dedicado. E aí então os fariseus e demais liderança religiosa judaica começa a manifestar a sua rejeição e oposição a Jesus. Por quê? Jesus, quando ele manifesta a sua autoridade, ele está sendo reconhecido como Messias, como ungido, prometido do Antigo Testamento. Mas como pode o Messias sentar à mesa com pecadores? Como pode o Messias entrar na casa de um publicano? Então a indagação destes fariseus era o porquê ele come com publicanos e pecadores. Nós nunca fizemos isso. Nós não nos misturamos com essa laia. Nós não nos misturamos com essas gentalhas. Nós não temos parte com eles. E por que esse Jesus de Nazaré está procedendo dessa maneira? E aí então, um crescente ódio, uma crescente oposição. E essa oposição, meus irmãos, ela vai aumentando gradativamente, até que no capítulo 3, o ápice da oposição se manifesta com aquilo que João Marcos vai falar. E eles planejavam, e eles estavam preparando, estavam pensando em como matar a Cristo Jesus. É o ápice dessas oposições que João vai nos apresentar aqui em seu Evangelho. E aí então nós nos deparamos com essa realidade. Jesus Cristo, ele é interrogado por estes fariseus que agora falam. No anterior eles pensavam no coração, agora já falaram, aumentam, percebem o quanto que a oposição vai se tornando visível, notória. Não somente pensavam mal sobre Jesus, mas agora estão questionando as ações de Jesus. E aí então nós temos a resposta de Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Qual é o versículo 7 que ele nos diz? Jesus fala o quê? Vamos lá, irmãos, olha nessa Bíblia aí, o que ele fala? O que ele fala? Os sãos não precisam de médico. Ele diz mais: mas sim os
Doentes. Vocês não sabiam que esse é um provérbio? É um provérbio comum no tempo de Jesus? Então, na sua resposta, Jesus ele usa um provérbio que era comum em seu tempo e aplica ao seu ministério. E aplica de modo tal que as pessoas reconhecessem para que ele veio, para que ele está aqui. Tanto é que quando Lucas escreve esse mesmo texto, Lucas vai dizer o seguinte: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. O que Jesus está nos mostrando é exatamente isso. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Quem se acha bom? Quem se acha santo? Quem se acha muito correto? Eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não... E aí começa a apresentar uma lista. Eu não preciso de Jesus porque eu sou uma boa pessoa, não é? Pago meus impostos, pago minhas contas em dia, não fico arrumando picuinha com os meus vizinhos, eu sou uma pessoa boa. Para que eu preciso de Jesus? Mas Jesus fala: eu não vim chamar justos. Não que a pessoa seja justa aos olhos de Deus, mas ela se acha justa aos seus próprios olhos, e essas pessoas não são atraídas a Jesus. Quem se acha justo, quem se acha bom, quem se acha certo em tudo, não busca a Cristo Jesus, não reconhece a necessidade de um Deus Salvador. E então, a verdade é que a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, embora nos achemos justos, é que todos nós estamos enfermos. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3:23. Porque, fala comigo quem sabe, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos usar um outro termo: porque todos pecaram e estão excluídos da glória de Deus. Jesus, ele não exclui os excluídos, mas Jesus chama os excluídos ao arrependimento. Quais são os excluídos que vão até Jesus? Quais são os excluídos que são salvos por Jesus? São aqueles que reconhecem que são pecadores e arrependem-se. Então, queridos irmãos e irmãs, quando observamos isso, precisamos verificar, identificar que só pode se arrepender aquele que reconhece seu estado de perdição e pecado diante de Deus. Preste atenção nisso. Se você não reconhece os seus pecados, se você não admite que é pecador e merece a justa retribuição de Deus, a justa condenação de Deus, você nunca vai desejar ter Jesus na sua vida. Se você acha que está tudo bem na sua vida com Deus, você nunca vai buscar a Cristo Jesus. Pessoas que se acham santas não são atraídos a Deus. E então precisamos realmente, meus amados irmãos e irmãs, fazer um autoexame. Eu tenho de maneira prática na minha vida admitido os meus erros e pecados. Eu reconheço que pequei contra Deus. Eu reconheço que as minhas escolhas, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações, elas muitas vezes têm sido contrárias àquilo que é propósito de Deus. Porque se eu não admito que erro, como posso pedir perdão? Não é? Não é muitas vezes isso? Não existe arrependimento sem admissão de culpa. Jesus ele vai mostrar isso de maneira muito clara, numa parábola. Quero convidá-lo, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, versículo 9 a 14. 18. Lucas 18, 9 a 14. Obrigado. Falei 8, é 18.
dessa parábola? Os irmãos abriram e eu vou abrir também. Deixa aberto aí. Lucas 18, 9 a 14. Vejamos o que Lucas vai nos falar aqui. Ele diz assim: e disse também esta parábola. Quem está falando essa parábola é Jesus, ok? A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Percebe, irmãos, que tem tudo a ver com o que estamos expondo nessa noite? Então Jesus, ele contou essa parábola para quem? Para aqueles que confiavam em si mesmo, não é? Para aqueles que se achavam justos e desprezavam os outros. Ele diz, versículo 10: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa. Este quem, irmãos? O fariseu ou o publicano? O publicano. Este desceu justificado para casa e não aquele. Quem é aquele? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então Jesus, ele nos conta essa parábola. Ele contou essa parábola, e nós usamos nessa noite, para que compreendamos de maneira muito clara esse contraste. Posturas totalmente diferentes. Enquanto que o fariseu, ele se orgulha, ele se ufana, ele diz o quanto ele é bom, e se compara, exaltando-se em relação aos demais homens, aos ladrões, injustos, adúlteros, e ao publicano, dizendo que ele é homem religioso, piedoso, que jejuava, que orava, que dava dízimo. Ele se orgulhava disso. Deus, eu sou muito santo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não sei como o Senhor não me arrebatou ainda, não é? Eu não sei o que eu faço nessa terra, porque eu sou tão santo, e aonde eu piso com meus pés santo, a terra tem que ser pura, não é? Percebe, irmãos, a arrogância do fariseu? A hipocrisia deste homem? Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes em nossa vida nós somos tentados a agir como um fariseu? Nos colocamos no grau de superioridade, de mais importância, de mais valor do que os nossos irmãos. Ai daquele que age assim. Ai daquele que se acha, porque sobre estes virão o juízo de Deus. Qual deve ser a nossa atitude nesse contraste que Jesus nos apresenta? Versículo 13, ele nos mostra o publicano, mas o publicano em pé. Olha que interessante. Lucas aqui, ele vai trazer um detalhe de longe. O publicano tem tanta consciência que é pecador, ele tem tanta consciência de que Deus é santo, ele sabe que ele não merece, ele fica de longe, nem mesmo levantar os olhos aos céus. Como precisamos aprender com este publicano, irmãos? Com esse excluído. E então ele diz a Deus, lamentando profundamente, batendo em seu peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Eu tenho certeza, irmãos, que nós viveremos um avivamento em nossas vidas se tomarmos atitude como de publicano e não de fariseu. Eu tenho certeza que nossa vida vai se viver
uma grande revolução se nós chegarmos diante de Deus como este publicano, reconhecendo de fato, de verdade, com sinceridade, com o coração quebrantado, contrito diante de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que sou pecador. Eu conheço a tua palavra, mas o quão distante estou. Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas vezes as nossas orações parecem mais com a oração de um fariseu do que de um publicano? Quantas vezes, quando tratamos de erros e pecados de nossos irmãos, tratamos como um fariseu, nos colocando num grau de impecabilidade? Não, irmãos, não podemos agir assim. Precisamos olhar e reconhecer que o Senhor Jesus não excluiu os excluídos. Precisamos reconhecer que o Senhor Jesus, Ele chama os excluídos ao arrependimento. Como é importante para nós nessa noite, quando consideramos a nossa vida, quando consideramos essa semana que Deus nos dará. Como eu serei essa semana? Como um fariseu ou como um publicano? Como agirei com as pessoas? Como me relacionarei? É necessário que nos arrependamos, queridos irmãos e irmãs, de nossos pecados. É necessário que nós, de fato, de verdade, tenhamos um verdadeiro e sincero anseio de termos Jesus como Senhor de nossas vidas. E eu pergunto a você essa noite: você deseja ser aceito por Jesus? Você deseja receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Você deseja começar uma nova vida, assim como um publicano Levi começou? Um homem que era excluído pela sociedade, um homem que ninguém dava nada para ele, mas o Senhor Jesus o chamou ao arrependimento. O Senhor Jesus conhecia o potencial de Levi, tanto é que o fez um de seus apóstolos. O apóstolo Levi, que é o apóstolo Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito por Levi, um publicano. Por isso, queridos, a única maneira de nós, de fato, de verdade, podermos ter a Cristo é arrependendo-se de nossos pecados, é clamando a misericórdia de Deus, é crendo em sua graça salvadora. E, a começar por mim, a orarmos essa semana, ao longo dos dias que virão, oremos: Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Tem misericórdia de mim, Deus. Eu conheço tanto a Tua palavra, mas minha vida está tão distante daquilo que Tu queres. Capacita-me, Senhor, ajuda-me, fortaleça-me, que eu possa de fato e verdade caminhar com o Senhor. O chamado aos excluídos. Então, reconhecemos que Jesus, Ele não exclui os excluídos, mas Ele chama os excluídos ao arrependimento. Nenhum excluído fica com Jesus na prática de pecados. Nenhum excluído caminha com Jesus escravo do pecado. Se um excluído vai a Cristo, ele é redimido, ele é resgatado, ele é liberto, ele é salvo, ele é capacitado para obedecer, viver para a glória de Deus. Deus não quer que permaneçamos nas práticas de pecados que cometíamos, mas Deus quer que vivamos uma vida em novidade, uma vida em amor e obediência ao Senhor. Vamos orar. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Se essa noite você, ao ouvir essa mensagem, e reconhece que precisa, como excluído, ser incluído por Jesus, diga isso ao Senhor agora. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Peço-te perdão pelos meus pecados. Eu quero segui-lo como Levi te seguiu. E se você toma essa decisão essa noite e ainda não é batizado, a ordem de Jesus é que todo aquele que é por Ele incluído
o siga, o obedeça. Eu quero convidá-lo a tomar essa decisão. Eu quero convidá-lo a se preparar para o batismo e caminhar conosco em obediência ao Senhor Jesus. Vamos orar. Pai de amor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra que é tão bela. Ó Deus, nós te louvamos porque, como reconhecemos a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, nessa noite, Pai, podemos de fato ver que o Senhor não exclui ninguém, ó Pai. Ó Pai amado, mas o Senhor inclui os excluídos que se arrependem. O Senhor inclui os excluídos que reconhecem que precisam abandonar seus pecados e seguir a Cristo. Que possamos, ó Pai amado, ser de fato e verdade todos os dias filhos e filhas, servos e servas, ó Pai, que tenham prazer e alegria em viver o teu Evangelho, proclamar o teu Evangelho. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém.